A influência da alimentação nos nossos cabelos. O cabelo é uma das partes do nosso corpo, principalmente nas mulheres, mais importantes. Faz parte da nossa autoestima ter uma boa saúde dos nossos cabelos. E os cabelos, por serem uma parte menos nobre do nosso corpo, que ele consegue sobreviver no sentido de sobrevivência estrito, sem eles, acaba sendo a parte que o corpo prioriza menos numa situação de estresse, numa situação de que ele esteja sobrecarregado, precisando priorizar outras partes do nosso corpo para fornecer nutrientes. Daí a importância da nossa alimentação. Se a gente quiser ter um cabelo saudável, precisamos ter uma boa alimentação, porque senão o primeiro local que vai sentir o impacto será os nossos cabelos. Quando temos uma dieta extremamente restritiva, seja em calorias ou em nutrientes, ou os dois, temos uma tendência de ter uma piora da qualidade dos nossos cabelos, tanto aumentando a queda ou a qualidade dos fios mesmo, que ficam mais frágeis, mais rarefeitos também. Numa situação, então, quando a pessoa faz uma dieta para emagrecimento, de qualquer maneira, seja com remédios ou não, por conta própria ou não, bem restritiva ou não, há uma tendência de queda de cabelos, de piora dessa qualidade dos cabelos pela própria redução da nutrição. Quando você tem uma restrição calórica, o seu corpo interpreta como uma necessidade de economizar energia. E o primeiro local que ele vai economizar é na saúde do cabelo, porque vai fornecer menos nutrientes para o seu cabelo. Por isso que é muito comum a gente perder cabelos quando a gente emagrece. Quanto mais rápido é esse emagrecimento, quanto mais desordenado, sem ter uma logística dietética adequada, mais chance disso acontecer, seja com remédios ou sem medicamentos. Claro que tem remédios que influenciam no cabelo, mas estou abordando mais essa questão da alimentação. Então isso vai independer do tipo de medicamento, inclusive porque medicamentos de diversos tipos para diversas situações podem interferir também nisso, até por causa dos impactos da parte do estresse que ocorrem nessas situações, ou porque você está com alguma doença também que já vai impactar no seu cabelo. Pensando na nutrição, então pensar que uma dieta bem feita é melhor do que uma dieta de qualquer jeito. Então buscar ajuda para um aporte adequado de nutrientes é importante. Um acompanhamento nutricional, um acompanhamento médico, um endocrinologista, para que você consiga fazer isso de uma forma mais adequada para minimizar o impacto do emagrecimento no seu cabelo. A falta de proteínas na dieta é um dos fatores principais que interferem nessa saúde do cabelo. É muito frequente numa restrição calórica haver uma redução do aporte de proteínas, principalmente quando a pessoa não calcula direito quanto ela vai consumir. Ela acaba consumindo menos desses alimentos que contêm proteína porque eles não são tão palatáveis comparado com alimentos ricos em carboidratos e gorduras, por exemplo. É mais difícil inserir proteínas na quantidade adequada na dieta, porque os alimentos ricos em proteínas, então eles vão ser alimentos que têm que ser preparados muitas vezes, né? Como a gente pensa que na maior parte dos alimentos ricos em proteínas de alta quantidade de proteínas na pequena porção, seriam alimentos de origem animal, como a carne, o frango, o peixe. Tem um pouco nos outros também, claro, no ovo, tem nos suplementos de proteína, né? O whey protein. E claro que tem também em outros alimentos vegetais, como as leguminosas, alguns grãos, só que é claro que para esses casos você vai ter que usar uma quantidade maior desses alimentos para conseguir atingir esse aporte, porque muitas vezes a proteína que está escrito que tem bastante é no alimento cru. Quando você cozinha, ele vai inchar, vai entrar água e ele não vai ter essa concentração tão grande de proteínas, mas pode ser ajustado, por isso tem que acompanhar com um nutricionista, muitas vezes fazer uma orientação se você tem restrições alimentares. No caso, então, pensando nessa dieta, você pensa assim, só a proteína é importante? Claro que não, a gente vai precisar também que essa dieta tenha nutrientes necessários, tanto macro quanto micronutrientes. Os micronutrientes, como as vitaminas e os minerais, eles são muito importantes. E numa dieta restrita, pode ocorrer deficiência desses minerais e vitaminas. Então, por exemplo, se você não consome proteínas, alimentos ricos em proteínas e de origem animal, que são os que são ricos em vitamina B12, por exemplo, pode ter deficiência de vitamina B12, que impacta diretamente no cabelo. A vitamina D, que é mais complexa, porque não está só na dieta e não tem tantos alimentos que contém, também tem um impacto direto no cabelo.
o zinco, o ferro, que também é muito rico nesses alimentos, mas também tem outras fontes, né, na parte vegetal, só que tem que ser coordenada essa dieta para que ele atinja essa meta adequada desses minerais. Então, é importante que a gente tenha uma dieta variada, vitamina C, vitamina A, tudo isso. Se a pessoa consome bastante legumes e verduras, ajuda muito nessas algumas dessas vitaminas, porque vão ter mais quantidade, por exemplo, de vitamina C e vitamina A. Algumas vitaminas do complexo B também são bem ricas nesses alimentos. Então tem que ter bastante legumes e verduras, até porque vai ajudar na saúde intestinal. Quando a gente consome uma dieta rica em fibras e também de outros compostos bioativos que vão conter nesses alimentos que são mais saudáveis, mais naturais, vão ajudar na saúde intestinal, nas bactérias intestinais, no melhor disposição, na melhora também na nossa pele no geral, não só no cabelo, no funcionamento do seu corpo. Então a gente tem que se preocupar em comer bastante legumes e verduras, até porque uma dieta saudável, os legumes e verduras e as frutas in natura ajudam muito também a ajustar a quantidade de calorias adequadamente, porque são alimentos muitas vezes que não têm tanto excesso de energia e vão aumentar o volume do prato, vão ajudar na saciedade. Então, se você estiver fazendo, por exemplo, uma dieta para emagrecimento ou tentando não engordar, já que você já emagreceu antes, ou se preocupa com isso também, porque tem uma tendência a ganho de peso, vai precisar ter bastante legumes e verduras na sua dieta para que você consiga ter um resultado melhor nesse aspecto também. Claro que nós precisamos também de gorduras na nossa dieta. Em excesso, essas gorduras são ruins, porque é primeiro que vai ajudar a engordar, porque a gordura é altamente densa em calorias. E o excesso de peso não vai ser bom também para a questão do cabelo no longo prazo, porque a obesidade causa diversos distúrbios metabólicos. Então, quando a gente consome alimentos altamente calóricos, podemos ganhar muito peso. E começa a dar diabetes, aumento da resistência insulínica, gordura no fígado, hipertensão. Estados inflamatórios até no cérebro e no funcionamento do seu organismo podem causar uma redução do seu rendimento e, por consequência, pode até afetar os seus cabelos. As gorduras saturadas, que são as gorduras que mais palatáveis, que estimulam mais as áreas do prazer do cérebro, são as que a gente tem que reduzir o consumo mais ainda do que as gorduras poli e monoinsaturadas, porque as gorduras que são menos saturadas, elas são mais saudáveis, né? Como contém no azeite, por exemplo, no abacate. A gente chama de gorduras boas, tem algumas sementes que contêm essas gorduras também. Só que em excesso elas têm calorias também, né? Nas castanhas, amêndoas, que a gente tem que consumir em quantidades pequenas, se a gente não quiser exceder em calorias a dieta. Mas as gorduras saturadas, elas têm uma questão desse processo inflamatório de acúmulo de colesterol, afetar a saúde cardiovascular e acaba afetando a saúde até do nosso cérebro. E, por consequência, pode prejudicar, então, o processo de equilíbrio das suas bactérias intestinais e também prejudicar os nutrientes que vão ser direcionados para o seu cabelo. Da parte dos carboidratos, temos que ter atenção a preferir carboidratos ricos em fibras, porque os carboidratos pobres em fibras, que são chamados de carboidratos refinados, como o açúcar, a farinha refinada, eles em excesso também vão ser negativos para o nosso corpo, dificultando também o controle de doenças metabólicas, favorecendo o ganho de peso, porque dificultam a saciedade, pioram a nossa flora intestinal também. Claro que tem pessoas que têm uma demanda maior que outras por conta da sua condição pessoal, né? Quando você pega uma pessoa que tem um peso mais baixo, que tem alto gasto de energia, que não tem nenhuma doença metabólica, ela pode consumir uma quantidade maior do que alguém que já tem uma condição diferente dessa. Lembrando que esses alimentos eles dificultam que a gente perceba a quantidade que a gente está consumindo, principalmente quando eles são associados a gorduras saturadas, que na verdade há uma confusão, que as pessoas não percebem que quando fala, não consigo controlar a quantidade que eu consumo de doce, de pão, pizza. A questão maior é que tem uma associação aí de gordura, principalmente saturada, com uma grande quantidade de farinha ou açúcar, que essa combinação, além de calórica, ela acaba dificultando a nossa saciedade e também acaba prejudicando essa parte do equilíbrio do nosso corpo, dificultando que haja um processo inflamatório saudável, né? Porque a gente precisa de inflamação, mas a gente não precisa de excesso de inflamação. Na ausência não dá nenhum excesso. Aí há uma confusão muito grande nessa história com relação ao glúten, por exemplo. O glúten é inflamatório, então a gente não pode consumir alimentos ricos em glúten.
Acontece que o glúten em si ele é uma proteína que tem realmente algumas pessoas que vão ter intolerância ao glúten. A doença celíaca, por exemplo, que é uma intolerância total ao glúten, essa pessoa não pode consumir absolutamente nada que tenha nem um traço de glúten. Uma doença séria e rara, né? Realmente essa pessoa, se ela consumir, pode prejudicar o seu organismo e causar efeitos sistêmicos negativos, incluindo piora dos seus cabelos e piora, inclusive, de absorção de diversos nutrientes, causando anemia, entre as outras coisas. Essas pessoas realmente têm que restringir. Nas outras pessoas, a grande questão é que os alimentos que contêm glúten, eles são alimentos, muitas vezes, que são altamente palatáveis e que a gente exagera na quantidade que consome, e muitas vezes associado a alimentos ultraprocessados, né? Que aí seria uma outra categoria, que é quando você processa tanto esses alimentos, né? Ele fica tão industrializado, cheio de componentes artificiais, que ele passa a ser menos saudável para o seu organismo, causando também um desequilíbrio no seu corpo quando consumido, principalmente em excesso. E é muito fácil consumir esses alimentos em excesso pela questão do estímulo do prazer que eles causam. Então, quando a gente confunde a questão do glúten em si com o tipo de alimento. Porque, claro que se você consumir um pãozinho que seja sem gordura nenhuma, que seja altamente fibroso, com uma farinha integral, que não tem gosto de nada, não coloca manteiga, é mais fácil você consumir pouco desse alimento do que quando você consome um pãozinho fresquinho, com manteiga, com mortadela, um lanche, uma pizza cheia de queijo e gordura. Então, a questão é a proporção de gordura e carboidratos que a gente consome, que acaba dificultando e causando esse desequilíbrio, essa confusão. Assim, a questão do glúten, na maior parte das pessoas, vai ser a quantidade que você consome. Então, o certo seria consumirmos menos desses alimentos, porque vamos ser realistas, ninguém vai restringir 100% a alimentação nessas condições, porque senão você fica com uma vida muito restrita. Tem questões culturais relacionadas a isso, mas as pessoas que têm uma dieta mais baseada nesse tipo de alimento, que é muito fácil, inclusive, acontecer isso, porque eles são altamente prazerosos e fáceis de acesso, ou fácil preparo, igual um miojo, por exemplo, é mais fácil a pessoa consumir aquilo em excesso, né? Então a gente tem que entender que realmente a gente tem que tentar buscar aquilo que nutre o nosso corpo, pensando em todos os aspectos e lembrando também do cabelo, que é mais um motivo para a gente tentar se motivar para fazer boas escolhas, né? Em relação à lactose também, que é outra polêmica, a lactose, na verdade, é diferente do glúten, né? Ela é um carboidrato que é difícil de absorção para muitas pessoas, porque a gente vai ficando com deficiência da enzima que vai fazer essa digestão da lactose. E quando você tem essa deficiência, você pode ter desconforto gastrointestinal. Ela não causa um processo inflamatório do nível do glúten, porque na verdade é uma situação mais local, mas ela pode ser uma situação de desconforto, causar um certo prejuízo na sua flora intestinal, mais gases, etc. Então, claro que quem tem intolerância à lactose precisa reduzir o consumo de lactose. Pode consumir alimentos sem lactose, ou reduzir a quantidade da lactose, que vai estar em diversos alimentos, que muitas vezes há uma confusão, porque, por exemplo, a manteiga ela tem pouca lactose, mas ela é altamente cheia de gordura saturada, então a gente tem que consumir pouco mesmo, não é pela lactose, é porque é um alimento que tem que ser consumido em pouca quantidade mesmo. O queijo amarelo tem pouquíssima lactose, mas ele tem bastante gordura, então a gente tem que consumir saturada, então a gente tem que consumir pouco, tem muito sódio, muitas vezes também associado a esses alimentos. Então, na verdade, é o consumo consciente, porque há alimentos ricos em lactose que são altamente nutritivos, então se a pessoa não tem uma intolerância, ela pode consumir maior quantidade. Aquela que tem intolerância, ela vai ter que consumir menor quantidade, adaptado à sua realidade, mas não é por causa da lactose em si que a pessoa vai ter uma queda de cabelo. Mas é importante que você faça uma dieta equilibrada para você se sentir bem como um todo, para não refletir no seu cabelo. Então, isso que é o ponto importante. Eu gostaria de tocar nesses assuntos, porque eu acho que é uma coisa que há uma alta demanda no consultório, porque todo mundo quase tem essa queixa. E eu espero ter ajudado a dar uma reflexão em vocês sobre isso, e busquem ajuda profissional para melhores orientações.